Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Paulo Menegasso da Multisaber e bem-vindos à nossa aula de arranjo, permutação e combinação, que faz parte aqui da análise combinatória que a gente estuda na matemática, né? Essa aula, ela não é da maneira que vocês estão acostumados, né? Ela não é um curso, como a gente traz no nosso site, mas ela é só uma aula mesmo, separada sobre esse assunto, tá legal? Depois a gente vai ter até uma aula de exercícios para tirar algumas dúvidas comuns, mas para esse assunto a gente vai ter uma estrutura um pouquinho diferente, né? Só uma aula teórica e uma aula de exercícios. Bom, sem mais delongas, vamos então entender o que são essas coisas, né? Permutação, arranjo e combinação. Elas são basicamente maneiras de você contar elementos. Como assim? Maneiras de contar elementos. Vai ficar mais claro com um exemplo. Olha, a gente vai começar da permutação. A permutação consiste em analisar quantas formas diferentes, ou de quantas formas diferentes, podemos escrever uma sequência. Então vamos supor que eu tenho uma sequência de frutas: maçã, laranja e banana. De quantas maneiras diferentes eu posso expressar essa sequência? Vamos colocar todas aqui embaixo. Ó. Eu posso fazer nessa ordem que aparece aqui: maçã, laranja e banana. Posso fazer maçã, banana e laranja. Banana, maçã e laranja. Banana, laranja e maçã. Laranja, banana e maçã. E por último, laranja, maçã e banana. Então, essas são as 6 possibilidades que eu tenho de expressar esses 3 elementos de forma diferente. E tudo que eu fizer, e por que a gente estuda isso na matemática, né? Porque basicamente tudo que eu faço com frutas, com objetos, eu posso fazer com números. Então é isso que a permutação estuda. Qual é a maneira diferente de você organizar uma sequência de elementos, ok? Bom, então a gente diz matematicamente que a permutação representada por esse P de 3 elementos é 6. Eu tenho 6 combinações para arranjar esses 3 elementos. Tudo bem? Agora, e se eu tivesse 8 elementos? Eu ia ter que fazer todas as combinações possíveis para saber quantas elas são? Felizmente não. Felizmente tem um jeito mais fácil da gente calcular isso na matemática, até porque eu ia precisar de vários PowerPoints para colocar aqui essas frutas em todas as ordens possíveis, né? Então vamos lá, vamos ver como faz isso. Mas antes, vamos falar de uma operação matemática que é o fatorial. Não sei quantos de vocês já trabalharam com isso, mas ele é uma operação bem simples. Ele é uma operação que faz o seguinte: se você tem o fatorial de um número, isso vai ser igual a esse número vezes o anterior, vezes o anterior, vezes o anterior, até o último número da sequência, que é 1. Vamos ver um exemplo que fica bem mais fácil de ver. Olha, fatorial de 3. 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. Fatorial de 5. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é 120. Fatorial de 8. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, o fatorial de um número é as multiplicações dele pelos números antes dele, né? Então, é basicamente essa operação aqui que a gente faz. Ela é muito importante em análise combinatória e é bem simples de fazer, né, gente? Não tem segredo nenhum. Tem dois casos especiais de fatoriais, né? Que pode dar uma confusãozinha se a gente for tentar aplicar essa regra, que é o fatorial de 1, que é o próprio 1, e o fatorial de 0, que por definição é igual a 1, tá legal? Então, só esses dois casos especiais que vocês têm que ter em mente. O resto é bem simples da gente fazer. Bom, e o que isso tem a ver com permutação? A permutação de n elementos é simplesmente o fatorial de n. Olha aqui, aqui a gente tinha 3 elementos. A gente viu que tinha 6 combinações. Então, nesse caso, o nosso n é igual a 3. Permutação de 3, 3 fatorial, é 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6. Beleza? Então, a gente consegue, sem ter que escrever, sem ter que
colocar todas as sequências aqui embaixo, né, a gente consegue ver quantas sequências possíveis a gente pode ter, usando essa formulinha aqui. Então vamos para um exemplo, né, pessoal, sobre essa parte de permutações, que é o seguinte: quantos anagramas nós podemos fazer com a palavra vídeo nas seguintes condições? A, usando qualquer ordem; B, que comecem por vogal; e C, que contém uma sequência D, E, O. Bom, gente, para começar, vamos ter que falar do que são anagramas, né? Anagramas são maneiras de reordenar essas letras aqui da palavra vídeo ou de qualquer outra palavra, né, que você queira, de modo que você use as mesmas letras para formar sequências de letras diferentes. Não necessariamente essas sequências de letras são palavras. Por exemplo, eu podia pegar esse V aqui do começo e jogar para o final. Ficaria ideov. Não é uma palavra que existe, pelo menos na nossa língua, mas é um anagrama da palavra vídeo. Então, os anagramas são basicamente bagunçar essas letras aqui e saber quantas palavras diferentes a gente consegue dessa forma. Tá legal? E no exercício A, eu quero arranjar essas letras em qualquer ordem. Então, como é que eu resolvo esse tipo de problema? A gente tem 5 letras e existem 5 posições na palavra para essas letras ocuparem. Então, aqui na primeira posição, a gente pode colocar qualquer uma das letras, o V, o I, o D, o E e o O. Então, como qualquer letra pode assumir essa posição, ó, não tem restrições, a gente tem 5 possibilidades: V, I, D, E ou O. Qualquer uma pode estar nessa posição aqui. Quando eu vou preencher a próxima posição, eu posso ter qualquer letra também, exceto aquela que assumiu a primeira posição. Então, me sobram apenas 4 letras para colocar aqui. Na terceira posição, eu posso ter qualquer letra menos as duas primeiras. Então, me sobram 3. E assim por diante. Na quarta posição sobram 2. E na última posição eu só vou ter uma letra para colocar, porque eu já usei todas as outras aqui. Bom, pessoal, então vamos analisar isso aqui, ó. Eu tenho 5 na primeira, 4 na segunda, 3 na terceira, 2 na quarta e 1 na quinta. Então, o total de posições que eu posso ter, o total de anagramas que eu posso ter, é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que são esses números daqui. Isso aqui é o 5 fatorial, né? Então, para resolver anagramas, o que eu estou resolvendo, na verdade, é uma permutação de 5 letras. São quantas maneiras diferentes eu posso ordenar essas 5 letras. Então, basta eu resolver uma permutação de 5, e aí eu tenho que 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é 120. Então, resposta para a alternativa A, eu tenho 120 anagramas da palavra vídeo. Tudo bem? Beleza. Vamos então para a letra B. A letra B é quase a mesma coisa, mas ele pede que as palavras comecem por vogal. Então, a letra que vai ocupar a primeira posição aqui tem que ser uma vogal. E eu só tenho 3 vogais: o I, o E ou o O. Então, aqui eu não vou mais poder ter 5, porque eu não posso ter nem V e nem D. Eu só vou poder ter 3. Tá legal? Na segunda casa, eu posso ter qualquer letra, exceto a letra que ocupou a primeira. Então, eu volto a poder ter 4. Notem que não tem nenhuma restrição na segunda casa. Só a primeira tem que ser uma vogal. As outras podem ser qualquer coisa. Então eu volto a ter o que eu tinha antes: 4, 3, 2 e 1. Tá legal? Então, o número total de posições ou anagramas, agora não vai ter mais um 5 aqui no começo, vai ter um 3. Então, 3 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Aqui já não é uma permutação pura, né? Mas se eu quiser, eu posso escrever como sendo 3 vezes uma P4. Só para mudar, facilitar a anotação, né? Então fica 3 vezes 4 fatorial. No final não importa, porque eu vou ter que resolver essa conta aqui de qualquer jeito. Então o número total de anagramas que começam com vogal é 3 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é 72, tá legal? E por último, eu tenho que definir, eu tenho que calcular, né?
quantas contém uma sequência DEO. Isso é muito simples também, gente, porque como o DO sempre fica junto, a gente pode tratar ele como se fosse uma letra só. Então, na verdade, o que a gente tem são, entre aspas, né, 3 letras e 3 posições para preencher. Na primeira posição pode vir qualquer coisa. Na segunda pode vir qualquer coisa, menos o que veio na primeira. E na terceira só pode vir o que não veio em nenhuma das outras duas. Então, aqui é uma permutação de 3, que a gente já calculou anteriormente e viu que dá 6, tá legal? Então, exercícios de permutação são geralmente bem fáceis, bem tranquilos. Não tem muito segredo. É só saber, de fato, que a gente está lidando com uma permutação e saber tratar a teoria disso de maneira correta, tá bem? Bom, gente, existe um outro caso de contagem que é a combinação. E qual que é a diferença dela da permutação? Vamos supor que eu esteja querendo fazer uma salada de frutas, com essas 4 frutas aqui: maçã, laranja, banana e melancia. Se eu fosse, vamos supor que eu quero usar todas as frutas. E aí eu quero saber quantas maneiras diferentes tem para eu selecionar a ordem que eu vou cortar essas frutas. Então, sei lá, eu corto primeiro a banana, depois eu corto a laranja, depois a melancia, depois a maçã. Isso seria uma coisa. Se eu quiser saber quantas permutações desse tipo, já deu spoiler, né? Se eu quiser saber quantas situações desse tipo existem, eu uso a permutação. Por quê? Porque eu vou contar todos os elementos aqui, eu vou cortar todos eles. Eu só quero saber quantas ordens diferentes existem para eu cortá-los. Agora, vamos supor que eu não quero usar todos. Eu quero usar só 2 dessas frutas. De quantas maneiras diferentes eu posso escolher 2 dessas frutas? Então, isso é o que a gente chama de combinação. Eu vou escolher 2 frutas que vão entrar, e se eu escolher banana e maçã, é a mesma coisa de eu escolher maçã e banana. No caso, a laranja e a melancia ficam de fora. Então, aqui, além de alguns elementos ficarem fora, a ordem de escolha não importa. Tá legal? Entrou na salada de frutas. Tudo bem? Existe uma terceira maneira de contagem, que é o arranjo. Assim como na combinação, eu vou escolher só uma parte dos conjuntos desse elemento. Mas aqui, vamos supor que a primeira fruta que eu escolher, eu vou cortar em cubos. E a segunda fruta que eu escolher, eu vou cortar em fatias. Então, é diferente banana e maçã do que maçã e banana. Porque nesse primeiro caso, a banana vai ficar em cubos e a maçã vai ficar em fatias. E nesse segundo caso, a maçã vai ficar em cubos e a banana em fatias. Então, eles parecem iguais, o arranjo e a combinação, porque eu estou eliminando uma parte do meu conjunto, mas no arranjo, a ordem com que eu escolho esses caras que vão entrar na minha salada de frutas, ela importa. Enquanto na combinação, ela não importa, tá legal? Bom, e para a gente fazer as contagens, no arranjo, a gente usa essa formulinha aqui, né? Primeiro a gente diz que é um arranjo de n elementos tomados k a k, onde k é o número de posições que devem ser ocupadas. Então, lembra do nosso exemplo da salada de fruta? A gente tinha 4 frutas, então n é igual a 4, e a gente usa 2 frutas para salada. Então, o k é igual a 2. Então, para resolver, para saber quantos arranjos diferentes a gente teria no caso da salada de frutas, a gente usaria essa formulinha aqui, com o 4 no lugar do n, aqui e aqui, e o 2 no lugar do k. Se a gente fizer isso aqui embaixo, ó, 4 fatorial dividido por 4 menos 2 fatorial. Vou só resolver essa parte de baixo aqui primeiro, né? Então, 4 fatorial dividido por 2 fatorial. Quando a gente está trabalhando com fatorial, tem uma forma de simplificar isso aqui, que é sempre pega o fatorial do número maior e abre até o fatorial do número menor. Opa, não entendi nada. É simples, ó, é isso aqui. O 4 fatorial, ele é 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Se eu não continuar colocando os números aqui, eu posso colocar um fatorial. E aí o que vai acontecer? Eu vou cortar esse 2 fatorial do numerador com o do denominador.
Então já simplifica bem a minha conta. No caso, 2 fatorial não tem muito segredo para a gente calcular, mas se eu tivesse um 6 fatorial, podia ficar uma continha chata aqui, tá legal? Bom, mas então o nosso arranjo de 4, 2 a 2 é 12. Então eu tenho 12 maneiras diferentes de fazer a salada de fruta, com aquelas 4 frutas, cortando a primeira em cubos e a segunda em fatias, tá legal? Bom, se fosse no primeiro caso, que eu corto as frutas do mesmo jeito, não tem diferença na ordem que eu escolho, seria uma combinação. De novo, a gente fala que é uma combinação de n elementos tomados k a k, onde k é o número de posições a ser ocupadas. Então, a gente teria 4 frutas, n igual a 4, e escolher duas delas. Então, k igual a 2. Notem que até as fórmulas são bem parecidas, com a diferença de que na combinação entra um k fatorial a mais aqui no denominador, tá legal? Então, se eu for fazer isso para o nosso exemplo da salada de frutas, n igual a 4, k igual a 2. Então, 4 fatorial dividido por 2 fatorial, 4 menos 2 fatorial. Então, 4 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 2 fatorial. Vou usar aquele mesmo truque, ó, de abrir o fatorial de cima até ficar um 2 fatorial que eu possa cortar aqui. Então, no final, eu tenho 4 vezes 3 dividido por 2 fatorial, que é 12 por 2, que é igual a 6, tudo bem? Então, eu tenho menos formas de fazer a salada de frutas do que eu teria no arranjo, o que não é surpresa, né, gente? Porque aqui os cortes são sempre os mesmos. Então, é aquela história, né? Banana e maçã é igual a maçã e banana. Lá no caso do arranjo, não. Banana e maçã é diferente de maçã e banana. Tudo bem? Vamos fazer um exemplo com isso, então. Dois, na verdade. Mas vamos começar desse aqui, ó. Que é uma questão que caiu aqui no Enem em 2017, ó. Como não são adeptos da prática de esportes, um grupo de amigos resolveu fazer um torneio de futebol utilizando videogame. Opa, já me identifiquei com esses caras. Decidiram que cada jogador joga uma única vez com cada um dos outros jogadores. O campeão será aquele com maior número de pontos. Observaram que o número de partidas jogadas dependem do número de jogadores, como mostra o quadro. Então, para 2 jogadores a gente joga uma partida, para 3 jogadores 3 partidas e assim por diante. Se a quantidade de jogadores não dor, né, mas for 8, quantas partidas serão jogadas? Bom, então esse é um caso clássico de combinação. Porque não importa a ordem que eu escolho os jogadores, todo mundo vai jogar com todo mundo. Então, vão ser combinação de 8 jogadores, 2 a 2, porque cada um joga numa partida, você tem duas pessoas jogando, né? Vamos só ver se isso aqui dá certo, ó. Se a gente pegar esse caso aqui, 2 jogadores, fazer uma combinação de 2, 2 a 2. Então, o n é igual a 2, o k é igual a 2 também. Então, eu tenho 2 fatorial em cima, 2 fatorial embaixo, 2 menos 2 fatorial no denominador. Lembrem que 2 menos 2 dá 0, né? E 0 fatorial é 1. Então eu fico com 2 fatorial dividido por 2 fatorial, que dá 1. Então, beleza. Para esse ponto aqui dá certo. Se eu pegar 4 jogadores e fazer n igual a 4, k igual a 2, resolvendo as contas aqui, eu fico com 6 partidas. Beleza. Se eu pegar o 6, combinação de 6, 2 a 2, fica 6 fatorial por 2 fatorial, 6 menos 2 fatorial. Aqui, ó, o 6 fatorial eu abri em 6 vezes 5 vezes 4 fatorial para poder cortar esse 4 fatorial do numerador com o do denominador. Então aqui já ajuda um pouco mais essa regrinha, ó. Fica só o 6 vezes 5, que é 30, e o 2 fatorial, que é 2. Então dá 15 partidas. Tá certo, né? Então realmente é uma combinação. Para resolver o exercício mesmo, a gente faz uma combinação de 8 jogadores, 2 a 2. Então vai ficar 8 fatorial dividido por 2 fatorial, 8 menos 2 fatorial. Então, o 8 fatorial a gente abre em 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. Aqui esse 2 fatorial já estava, né? Não mexi nele.
e 8 menos 2, mais 6 fatorial aqui. Corto os dois 6 fatorial, fica 8 vezes 7, que é 56, dividido por 2 fatorial, que é 2, que dá 28 partidas. Então, se eu tivesse 8 jogadores, eu teria que jogar 28 partidas. Então, a alternativa correta é a alternativa E. Tudo bem, gente? Bem tranquilinho, né? Lembre-se que o exercício é só isso aqui, né? Aquela primeira parte que eu fiz foi só uma verificação. Bom, muito bem. Vamos para um outro exemplo. Também do Enem, só que dessa vez 2016, né? Então, o tênis é um esporte em que a estratégia do jogo deve ser adotada dependente, entre outros fatores, de o adversário ser canhoto ou destro. Um clube tem um grupo de 10 tenistas, sendo que 4 são canhotos e 6 são destros. O técnico do clube deseja realizar uma partida de exibição entre 2 desses jogadores. Porém, não poderão ser os 2 canhotos. Qual o número de possibilidades de escolha de tenistas para a partida de exibição? Então, tudo bem, gente? Vocês entenderam o problema? A gente tem 10 tenistas e o cara quer fazer uma partida com 2 desses 10, mas os 2 não podem ser canhoto. Tem que ser ou os 2 destros, ou no mínimo um destro e um canhoto. Então, estão aqui as respostas, né? Mas vamos ver como é que a gente chega em uma delas, né? Então, o número total de partidas que você pode ter vai considerar o número de partidas de destro contra destro, destro contra canhoto e canhoto contra canhoto. Eu não estou generalizando, eu não estou tirando nenhuma partida daqui. Então, o número total vai ser uma combinação de 10 tenistas em 2 partidas. Como a ordem não importa, eu estou usando combinação e não arranjo. Porque se eu tiver o tenista A enfrentando o tenista B, é a mesma coisa eu ter o tenista B enfrentando o tenista A, tudo bem? Então é uma combinação, não um arranjo. Fica 10 fatorial dividido por 2 fatorial, 10 menos 2 fatorial. Eu não vou resolver isso aqui, tá legal? Vou só deixar aqui do jeito que tá por enquanto. E qual seria o número de partidas entre canhotos? O número de partidas entre canhotos, eu só mudo o meu universo de jogadores. Eu não tenho mais 10 jogadores, eu tenho 4 que são canhotos. Então, o número de partidas entre canhotos é uma combinação de 4, 2 a 2. Também vou escrever com 4 fatorial, dividido por 2 fatorial, 4 menos 2 fatorial. Então, tudo que eu tenho que fazer para resolver esse problema é pegar o número total de partidas e diminuir do número de partidas que é só entre canhotos. Então, a resposta final do meu problema seria esse número total de partidas aqui, menos esse número de partidas entre canhotos. Então, 10 fatorial dividido por 2 fatorial, 8 fatorial, menos 4 fatorial dividido por 2 fatorial, 2 fatorial, que me dá a alternativa A, tá legal? Então, note que eu não tive que fazer as contas, não precisei chegar num número. Embora eu pudesse, né? Muito fácil a gente fazer essas contas aqui. Aqui esse primeiro termo dá 45, esse segundo termo dá 6, se eu não me engano. Então, se eu não errei nenhuma conta, são 41 partidas possíveis, mas não é isso que ele está perguntando. Você pode deixar a resposta aqui com os fatoriais sem abrir, né? Porque dá exatamente o que ele está mostrando aqui na letra A, tá legal? Então, gente, esses exercícios de análise, eles são bem... de análise combinatória, né? Eles são bem prática mesmo. Então, façam bastante exercício sobre isso. E a gente vai ter uma segunda aula de exercícios dessa parte aqui, então não percam essa aula. A gente vai resolver aí mais alguns exercícios. Se vocês gostaram da aula, não deixem de dar o gostei aí no vídeo e se inscrever no nosso canal para ter mais conteúdos como esses, tá legal? Qualquer dúvida que vocês tenham, podem entrar em contato comigo pelas redes sociais. E, de novo, pratiquem e não percam a nossa aula de exercícios. Então, bons estudos e até a próxima aula.